Olá, caminhantes, bom dia, tudo bem com você? Então tá bom. Eu tô aqui hoje, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá vendo aquela árvore atrás de mim ali, né? Bem atrás daquela ali. Então ela tem um nome bem interessante, tá bom? Nós vamos chegar até ela lá, que eu vou mostrar para vocês a plaquinha, né? Para você ver o nome dessa árvore. Sempre que eu passo aqui, eu vejo esse nome dessa árvore, me fica, né, na cabeça, né? Pô, que nome estranho, né? Que nome diferente, qual será? Eu vou confessar para você, eu não fiz uma pesquisa para saber, né? Por que ela chama, por que deram esse nome a ela, se ela tem alguma propriedade parecida com isso, ou coisa assim, né? Mas eu vou, depois talvez, quem sabe, né? A gente procure saber isso aí. Mas o que eu quero falar para vocês tem alguma coisa a ver com o nome dessa árvore, tá bom? Né? Olha só, vou até virar aqui para ficar juntinho para você ver, né, qual o nome dessa árvore. Aí, dá para você ver aí certinho, né? Tá? Saboneteira, né? Eu vou virar a câmera aqui para ficar mais fácil, peraí. Beleza, deu para ver, né? Saboneteira, tá? Interessante, não é? E olha que essas são os frutos, né? Ó, esses são os frutos dela, tá? Da saboneteira, tá vendo? Ela dá essa bolinha, né? Assim, tá? E ela tem uma chacoalha, né? Porque aí dentro dessa bolinha, dentro dessa bolinha amarela, tá? Ela tem essa outra pretinha, certo? Tá? Muito interessante. É melada, sabe? Né? É melada, doce e tal, né? Eu vou jogar, né? Fora, tá bom? A regra do botânico é que você não pode levar nada daqui pra casa, tá bom? Então vamos cumprir a regra, tá bem? Mas tudo bem, eu vi. E o que você vai falar? Pô, Sérgio, mas o que tem a ver essa saboneteira aí? O que você quer falar com saboneteira, não sei o que, papá? Bem, vocês sabem que eu sempre, quando caminho por aqui e faço esses vídeos, a minha intenção é, no que eu penso, nas coisas que vêm à minha mente, não é? É sempre relacionar essas coisas com a vida cristã, né? Com o caminho cristão, com aquilo que Deus nos ensina, nos fala, nos mostra, né? Na sua palavra. E assim então eu vou, né? Vou linkando essas coisas, vou vendo e vou tirando algumas lições, né? Dessas situações, tá? Mas e saboneteira? O que tem a ver, né? Bom, saboneteira, sabonete, sabão, né? Me lembra que a palavra de Deus nos fala em Apocalipse, João, numa das visões que João tem ali no Apocalipse, já no final quase do livro, João, o apóstolo, ele tem uma visão no céu de uma enorme multidão, uma infinita multidão de pessoas que chegam ao céu, tá? E ele estranha que todas as pessoas, né, estão vestidas de branco, todas com uma roupa branca, diz que muito branquinha, muito perfeita, limpa, limpa, limpa. Tá? E aí João, ele pergunta, né, quem são esses de brancos vestidos, né? Ou de vestidos todos de branco, quem são esses, né? E a resposta que vem para ele, dada ali por um anjo, por um ancião, que está ali no céu, é esta: estes são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É interessante, não é? Poxa, por que não lavou no sabão? Por que não lavou num detergente, alguma coisa, mas no sangue do Cordeiro, tá? E aí é que tá essa questão que eu quero conversar com você hoje de manhã, tá? Por quê? Primeiro vamos pensar, né? Para lavar, você precisa de um agente que limpe, não é? Então, por isso que eu lembrei do sabão, né? Da saboneteira, tá bom? Em outros textos bíblicos, vai falar também da lavagem, né? Da alma. Davi, quando se sente sujo, né? Depois do seu pecado, ele diz, pede ao Senhor, limpa-me, lava-me com isopo, né? E ficarei puro, tal. Então, existem na Bíblia este ensino, essa visão
da necessidade de uma lavagem, de uma limpeza, de uma purificação da nossa alma, do nosso corpo, das nossas vestes, né? No figurativo, tá? E isso é real e é verdadeiro. Mas lavar do quê? Por quê? Para quê? Tá? Bom, primeiro eu quero falar para você por que nós precisamos ser lavados. A Bíblia diz, na palavra de Deus, ela nos fala, nos conta. Eu não gravei texto nenhum aqui, né? Porque você sabe que isso vem tudo de imediato agora, né? Eu não pensei nesse vídeo antes, não pensei nesse assunto antes, né? Esse assunto vem agora no momento que eu estava passando aqui, tá? Então, Deus nos fala que quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem em um jardim, mas este homem, em um ato de desobediência, né? Ele procurou o seu próprio caminho, e isso chamou-se de pecado, tá? Então esse afastamento do homem de Deus, essa forma do homem desobedecer a Deus, afastou-se de Deus, e isso deu Deus deu seu nome de desobediência, porque desobedeceu a ordem de Deus. E assim então criou-se um grande abismo, né? Uma grande divisão entre Deus e o homem. Só que esse pecado de Adão, ele passou para todos os homens, assim como descendemos de Adão, na nossa humanidade, também essa mesma situação nos veio o pecado que Adão cometeu. Tá? Espiritualmente, herdamos também, né, isso de Adão. Tá? Mas aí você pode falar assim, o que eu tenho a ver com Adão? Não tenho nada a ver com Adão, nem sei quem foi Adão, nem vi Adão, nem conheço ele, né? Não, tudo bem, você não precisa ter conhecido Adão, você não precisa saber nada não, mas a sua carne veio de Adão. Então não tem jeito, né? E o que Deus disse é que, assim como o homem pecou, né, todos pecaram. Como um homem pecou, todos pecaram. Mas então Deus é injusto, porque ele pecou e eu que pago o preço. Não, mas Deus também, em Romanos, disse que ele mostra a sua justiça, né, em que, assim como por um só pecado entrou, né, por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um ato de justiça, de um só, né, todos podem ser feitos, podem ser justificados, podem ser limpos, podem ser lavados, certo? Essa é a verdade, tá? Então, e isso é o que nos fala, o que nos mostra, o que eu queria dizer para você hoje, tá? Deus, Ele quer nos limpar, quer nos lavar, quer nos purificar, porque o pecado nos mancha, nos suja, e com ele nós não podemos estar na presença de Deus, não podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, não podemos desfrutar da comunhão com Deus, não podemos desfrutar dos benefícios de estar na presença de Deus, porque em pecado nós não podemos entrar na presença de Deus. Mas Deus providenciou, através de Jesus Cristo, um sabão que nos limpa, que nos purifica. É até estranho, né? Falar de sabão quando eu estou me referindo ao sangue de Jesus Cristo. Mas para que você entenda, assim como o sabão limpa uma roupa que está suja, o sangue de Jesus também limpa a nossa alma. O sangue de Jesus limpa a nossa vida. O sangue de Jesus nos purifica do pecado que nos afasta de Deus. Através do sacrifício de Jesus, quando Ele derrama o seu sangue, este sangue é usado na presença de Deus como um purificador do nosso pecado. Então Deus nos olha agora, mas antes de nos olhar, o sangue de Jesus nos reveste, o sangue de Jesus está sobre nós, e esse sangue então tem um efeito purificador da nossa vida, da nossa alma. Por isso, quando aceitamos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, nós aceitamos também, né, a ação dessa purificação da nossa vida. E aí então nós podemos entrar na presença de Deus. Isso é o que nos capacita, né, e nos faz entender os planos de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus, que muitas vezes sem isso nós não entendemos, entra a confusão na cabeça, ignoramos Deus, achamos um Deus carrasco, um Deus injusto, um Deus, né? Mas quando nós passamos por esse processo e o sangue de Jesus vem sobre nós e nos lava, nos purifica, então começamos a compreender e entender a vontade de Deus. Tá? É simples, tá? É um processo muito simples, leva um tempinho, né? Depende da sua vontade, do seu querer e da forma como você também se comporta diante de Deus, né?
no sentido de querer aprender, se aprofundar, buscar a presença dele, tá bom? Mas ele está sempre conosco para nos ajudar. O mais difícil ele já fez, que foi o sacrifício, foi ter morrido por nós, tá? Agora ficou mais fácil, é só nos orientar, tá bom? É isso aí, pensa um pouco sobre isso, tá bom? Nas nossas caminhadas, tá bem? Deus te abençoe. Fique até aí, a próxima.